Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez hoje. Nessa nossa primeira aula, nós vamos aqui hoje começar a falar sobre o PET complementar. Vamos começar a explicar ele aí. Vocês já receberam esse PET complementar. Alguns alunos já resolveram, já me enviaram algumas respostas. E gostaria de pedir para vocês, quem ainda não fez, que comece a estar resolvendo. Tanto é que eu acredito que vocês leram aí o recadinho que eu enviei para vocês, né? Que é importante vocês estarem lendo esse PET, estar resolvendo, porque ele vale carga horária. E não somente carga horária, ele vale nota também, e nós vamos estar avaliando esse PET aí complementar. Então, eu espero que todos vocês façam, que logo nós estaremos recolhendo esses PETs aí para estar avaliando. Tanto o PET regular, que vocês já receberam aí, com todas as semanas, 4 semanas, como esse PET complementar aqui, que a gente classifica aí, eu estou classificando como semana 5 aí, ele, no caso que seria a semana 1, equivalente à semana 5, ele equivale aí a uma nota. E gostaria de pedir vocês que estejam estudando, se tiverem dúvidas, podem estar me perguntando. Assista os vídeos novamente, que é muito importante, que irá ajudar muito vocês. E logo mais, agora na primeira semana de maio, vocês estarão recebendo aí uma avaliação, vocês farão uma avaliação. Então é necessário que vocês estudem. Então aí, o que nós temos aí? Nessa primeira atividade complementar aqui que eu trouxe para vocês, esse texto aqui ele vem de encontro ao tema, né, que são as novas territorialidades do campo, as novas territorialidades no campo. Até então, a gente trabalhou o espaço geográfico, a gente trabalhou o êxodo rural, mas nas nossas atividades a gente não falou, então assim, a gente trouxe essa atividade complementar para falar sobre esse assunto, das novas ruralidades que existem no campo agora. Não foi comentado nas minhas explicações, porque o assunto era muito extenso, nós não falamos sobre esse novo rural. Então, aproveitei essa atividade complementar aqui já para isso, para a gente estar falando sobre esse novo rural. E esse texto ele vem resumir e falar o que é esse novo rural, o que vem ocorrendo no campo. E esse texto ele vem muito eficiente para resumir o que é esse novo rural, que esse texto vem falando aqui, ó, as novas territorialidades no campo, que é esse novo rural. Então, eu vou ler aqui o texto para ajudar, para vocês seguirem comigo. Transformações da vida no campo, agricultura familiar. Então, vocês acompanhem comigo aí para poder ajudar a entender melhor. Novo Rural defende a ideia de que as áreas rurais do Brasil já não se restringe mais às atividades relacionadas à agropecuária ou à agroindústria. Nas últimas décadas, o campo vem se transformando em um espaço múltiplo, com novas funções que extrapolam tais práticas e oferece diferentes oportunidades de trabalho e renda, com as novas atividades rurais não agrícolas sendo exercidas pelas famílias que residem no campo. A realidade rural brasileira mudou. Então, o que nós temos aqui? Que até então, a ideia de campo que existia, que eram produzidos no campo, era a pecuária e o cultivo de alimentos e as atividades extrativistas. Então, até então, a ideia que nós tínhamos é isso, mas nós vivemos um momento agora, pleno século XXI, em que a realidade é outra. Nós temos um novo rural, nós temos outras atividades sendo desenvolvidas no campo, e são atividades chamadas de atividades não agrícolas, porque até então não são atividades realmente agrícolas. Elas não se consolidam como atividades agrícolas. Então, agora o campo, o meio rural, ele está se urbanizando, está crescendo. Teve uma época que houve uma migração extremamente forte, ainda tem, né, lógico, mas por um outro lado, o campo está urbanizando. Existe um grande número de residências já no campo hoje. A gente sabe que no campo hoje já tem energia elétrica, em algumas casas a gente tem água encanada, as pessoas têm poços artesianos em casa. Então hoje o campo ele tem uma nova visão, as pessoas têm uma nova visão de campo hoje. Então a gente tem um novo campo, poderíamos assim dizer. Evidentemente que a situação do campo não é que está a mil maravilha, que a situação de miséria e fome no campo melhorou.
Não, ainda existem essas situações ainda no campo, ainda existem dificuldades no campo, mas que o campo vive uma nova realidade, isso é incontestável. Hoje a gente tem infinidade de atividades não agrícolas no campo e que muitas pessoas estão aproveitando disso para gerar emprego e renda no campo. E isso é muito bom. Até porque até então a gente tinha um grande número de jovens que não fixavam no campo. Com essas novas ruralidades, com essas novas atividades não agrícolas, muitos jovens, alguns até vão para os grandes centros, estudam, fazem a faculdade, estão retornando para o campo, para o seu lugar de origem, para desenvolver alguma atividade não agrícola. Então, isso é um ponto positivo. Ou muitos fazem um curso técnico e vai trabalhar em alguma área, alguma atividade não agrícola ali no campo. Então, isso é uma atividade muito positiva, então já está gerando emprego e renda no campo. No novo rural, a produção agrícola representa apenas uma parte do trabalho e da renda. Hoje, por exemplo, um agricultor, sua esposa e filhos, além de criar suínos, também oferece serviço de consultoria ambiental. Transformam o açude em pesca e pague e organizam festas na paróquia e na região. Olha que interessante a questão do novo rural. O agricultor até então, a família que mora ali na zona rural até então, que criava, por exemplo, só suínos, era um pecuarista. Agora ele já não cria só animais. Eles têm uma outra situação, eles aproveitam o açude que eles tinham ali para irrigar uma pequena produção, ou de uma mandioca, ou de alguma coisa, ou para alimentar ali os seus porcos, ele já transformou ali em pesca e pague, que até então não é pesca e pague, é algo privado. É uma atividade privada que não é uma atividade agrícola, é uma atividade não agrícola. Então, ao ele transformar aquilo em pesca e pague, ele já está gerando ali um lucro para ele, para a esposa dele, já está trabalhando aquilo e os filhos, já está gerando uma renda menos que menor, mas está complementando a renda que até então ele ganhava com o dia da criação dos suínos. E, além disso, organizam as festas da paróquia, de repente ele organiza sua festa ganhando algum dinheiro para ele, e ali o que acontece? Ele já está gerando emprego e renda, a esposa dele já está ganhando dinheiro extra, o filho já está ganhando. Então, essas são atividades não agrícolas que até então pensava-se no campo como geração apenas de atividades agrícolas ou pecuaristas ou apenas extrativistas. É nesse contexto de transformações que nasce o fenômeno da pluriatividade, caracterizado pela combinação de múltiplas ocupações agrícolas e não agrícolas, assumida pelos membros de uma mesma unidade familiar. Então, o que a gente tem? Nesse contexto aí é interessante, porque vai ajudar as famílias a continuar no meio rural, fixar aquelas famílias ali, e vai ser um meio delas não estarem migrando para uma zona urbana. Ponto muito positivo. E aí, continuando, há muito a ser feito para termos um ambiente rural realmente próspero. Lógico, há muito a ser feito, há miséria ali ainda, né? Faltam as políticas públicas de urbanização. O que é de urbanização? Para que esse crescimento que está ocorrendo nessa zona urbana, para que haja recapeamento dessas estradas, para que as pessoas tenham mais acesso, que haja uma reforma agrária transparente no campo, porque as reformas agrárias que vêm ocorrendo não ocorrem de fato correto, como nós havíamos falado, que haja esse acesso de bens e serviços, transportes públicos, ou transportes que não sejam públicos, mas que haja um transporte com horários específicos para as pessoas terem acesso a essas zonas rurais, que haja espaço, educação, escolas e que ônibus escolares que possam transportar esses estudantes, que hajam saúde, postos de saúde, programas das famílias nessas zonas rurais, que hajam isso que existe na zona urbana, saúde, emprego, trabalho, renda, tudo isso tem que ocorrer no espaço rural, já que existe uma população rural crescendo naquele espaço rural, está ocorrendo uma urbanização, então há muito que a ser feito ainda. Então é necessário que haja uma legislação que reconheça essas novas ocupações rurais, como o peão de boiadeiro, o caseiro. É um trabalhador rural ou empregado doméstico? Então agora nós temos uma situação muito complicada, porque até então existia o fazendeiro e aí ele tinha lá o peão, aí era chamado de peão. Só que hoje, às vezes a pessoa ela tem um sítio, ela mora numa capital, Belo Horizonte, aí ela contrata uma pessoa para ser caseiro ali. Então ele vai ser peão ou ele vai ser caseiro?
ele é caseiro, né? Mas aí ele vai ser contratado como empregado rural ou como empregado doméstico? Porque, na realidade, ele está morando ali na casa, tomando conta da casa, a família tomando... Então, tem que ter uma legislação que regulamente a situação desse trabalhador que está ali no campo. Porque ele fica ali, como é que vai ficar a legislação? Ele é caseiro, ele é o peão, ele é o boiadeiro ou ele é o empregado doméstico naquela situação? Porque ele é caseiro lá, mas ele limpa o terreno, ele cuida do gado, ele cuida das aves, ele faz tudo naquele local. Então, tem que regulamentar. Aí vem outra situação. E o criador de rãs, por exemplo, que ainda é considerado pecuarista, ele é um criador e ele é colocado como pecuarista, como criação de animais. E aí, como fica essa situação? Tem que regulamentar. E tem muitas pessoas morando no Rio que criam rãs, tem a questão da piscicultura, tem infinidades de atividades que são não agrícolas, não agropecuárias e que tem que regulamentar. Por outro lado, esse novo rural não deixa de ser estimulante espaço de mudança, com novas oportunidades e desafios, sejam eles agrícolas ou não. A agricultura familiar é um tipo de agricultura desenvolvida em pequenas propriedades rurais, é realizada por grupos de famílias, pequenos agricultores e alguns empregados. A colheita dos produtos serve de alimentos para eles e ainda para o consumo de parte da população. Cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil são frutos da agricultura familiar. Vale frisar que, nesse processo, técnicas de cultivo e extrativismo, que englobam práticas tradicionais e conhecimento popular, estão presentes. Além disso, as famílias vivem da venda de produtos que plantam. A agricultura familiar se torna mais importante porque colabora para a geração de renda e emprego no campo e ainda melhora o nível de sustentabilidade das atividades no setor agrícola. Sendo assim, a qualidade dos produtos é superior dos produtos convencionais. Então, o que nós temos aqui? Ainda temos os pequenos agricultores familiares, e esses pequenos agricultores familiares, eles irão produzir alimentos, a grande maioria são orgânicos, né? Hoje a gente está vendo essa possibilidade e existe isso aí. Produz uma pequena quantidade para o sustento da família e o excedente eles produzem para a venda e mantém o comércio do nosso país. A manutenção do comércio do nosso país se dá pela grande produção dos alimentos desse pequeno agricultor familiar. Tanto é que aqui vem aqui, ó, cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil são frutos da agricultura familiar. Quantas feiras que a gente tem aí, quantos mercados que vendem alimentos que são produzidos por pequenos agricultores familiares, sejam eles convencionais, que não sejam orgânicos, mas mesmo que sejam convencionais, que utilizam produtos agrotóxicos, mas em menor quantidade do que os da agricultura moderna, nem se compara, bem menor. Então, eles são mais saudáveis ainda do que os da agricultura moderna. E esses pequenos agricultores familiares, eles têm um maior cuidado com o meio ambiente. Eles pensam mais no cuidado com o meio ambiente, com os rios, com o solo, até porque eles precisam do solo para se produzir mais. Então, a gente vem com esse cuidado e percebe esse cuidado também que os agricultores familiares têm. E hoje a gente vê aí, em vários jornais, entrevistas, que existe um grande número de pequenos agricultores familiares que estão trabalhando com a agricultura orgânica, que são os pequenos agricultores familiares que trabalham com a sustentabilidade. Então, nesse sentido, vem algumas perguntas aqui, perguntando qual que é a ideia defendida pelo Novo Rural. A resposta que está bem clara, vocês vão retirar do texto, está clara, está fácil. Da mesma forma, a pergunta número 2, copie o exemplo dado no texto de que a produção agrícola representa apenas uma parte do trabalho e da renda. Está aqui neste texto, vocês só vão copiar e colocar aqui. Quais as vantagens da agricultura familiar citadas no texto? Também está tranquilo, vocês vão pegar e colocar aqui para nós. Então, a gente vai perceber que as nossas atividades desse PET complementar está bem tranquilo. Aqui a gente tem aqui uma tabela, e dentro dessa tabela ele vem representando dois tipos de gráfico. Aqui é um gráfico, né? Esse gráfico aqui é o de pizza, e aqui a gente tem o gráfico aqui de barras, né? E o que a gente vai tá estabelecendo para nós? Mais uma vez, entendendo os gráficos. Primeiro de tudo, na tabela aqui geral, você vai olhar o título. Participação da agricultura familiar no pessoal ocupado. Ou seja, quantidade de pessoas que estão trabalhando que é da agricultura familiar.
Aí vem aqui pessoal ocupado em porcentagem, tá? Aqui vem aqui a agricultura familiar, ou seja, o que nós temos aqui? Em 100%, o que nós temos aqui? 74,4% da nossa população brasileira que vive da agricultura estão trabalhando na agricultura familiar. Isso é muito importante, que trabalha com a agricultura familiar. E o restante, a agricultura convencional. O que é a agricultura convencional? Que trabalha com alimentos, que utiliza agrotóxicos, que utiliza químicos, os inseticidas. Então, essa agricultura familiar já trabalha com alimentos orgânicos, alimentos naturais, saudáveis. Já essa aqui já trabalha com a convencional, que aí faz o sistema de queima, de limpeza do solo, quando vai limpar o terreno, que faz a queimada, que a gente chama a famosa coivara, utiliza inseticidas, né, para matar as pragas, utiliza agrotóxicos, infinidades de química aqui, de produtos químicos na produção dos alimentos. E isso aqui é muito interessante. Em 100% das pequenas famílias que trabalham com agricultura, 74,4% trabalham com agricultura familiar orgânica, muito importante. E aqui, o que nós temos aqui agora? Pessoal ocupado. Das pessoas hoje em dia que estão trabalhando com a agricultura, que estão ocupadas, né? O que aqui nós temos? 12,3% trabalha na agricultura familiar, ou seja, da população que está empregada, trabalhando, 12,3% trabalha com a agricultura familiar, graças a Deus, né? Das pessoas ocupadas. Então, o que nós temos aqui? A agricultura não familiar. Ainda existe 4,2% da população brasileira que está trabalhando ainda aí com a agricultura convencional. Mas isso também, até para chegar aqui nesses 100% de alimentos produzidos aqui da agricultura familiar, tem que ter incentivo, essas famílias que vêm trabalhando, que chegaram nessa porcentagem aqui, tem que ter um incentivo, uma ajuda do governo para ajudá-las a produzirem, né? No primeiro momento, para limpar utensílios, para limpeza, enxados e tudo mais, precisa de um terreno. Tá? No primeiro momento, demora esses alimentos darem, preparar todos os insumos orgânicos, então a produção demora, então eles precisam ter uma cooperativa, uma ajuda do governo. Então, aos poucos, essas famílias estão se organizando em cooperativa e estão produzindo. Então, graças a Deus, a gente espera que daqui a algum tempo exista quase zero de pessoas trabalhando ainda com a agricultura convencional.